paz do Senhor, os amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para continuar, tá? Continuar falando sobre o livro de Enoque, o livro apócrifo, né? E o livro de Enoque era muito interessante, tem muita coisa interessante para a gente confrontar o que está escrito com a Bíblia, né? Confrontar de uma maneira que não de, vamos dizer assim, de valorizar, mas entender o porquê que alguns textos bíblicos que existem nos livros apócrifos de Enoque, como está escrito na Bíblia. Aparecem alguns pontos interessantes. A gente vai, no decorrer do estudo, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, tá certo? Então veja bem, nós estaremos agora lendo, eu li acho que foi ontem, antes de ontem, em Judas, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Nós vamos estar lendo novamente, e depois nós vamos estar lendo esse mesmo versículo no capítulo 2 de Enoque, capítulo 2, versículo 1, tá certo? Veja, olha o que está escrito aqui em Enoque, capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, interessante que no capítulo 2 de Enoque, do livro de Enoque, só existe um versículo só. E é justamente esse versículo a qual está, vamos dizer assim, escrito também em Judas, o versículo 14 e 15. Olha o que está escrito no livro de Enoque, capítulo 2. Diz assim: eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, para executar o julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e todas as coisas pecaminosas e mundanas que foi feita e cometida contra eles. Então, esse mesmo texto está escrito aqui em Judas, capítulo, já existe tem capítulo, só um capítulo mesmo, versículo 14 e 15, que diz assim, ó, a respeito deles também profetizou Enoque, o século depois de Adão, dizendo, o Senhor veio com seus milhares de santos. Está vendo? Seus milhares de santos. Parteado o capítulo 2, versículo 1 de Enoque. Versículo 15. É para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas impiedades e que impiamente cometeram e todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, aqui a gente vê que o capítulo 2 de Enoque é o mesmo versículo, o capítulo 1 de Judas, versículo 14 e 15. Veja que ele diz assim, ele está falando aqui do iníquo, o iníquo é o anticristo. Ele está falando aqui do anticristo. Quando Enoque fala aqui, já no livro de Enoque. Então, Judas, ele repete uma profecia, a qual já estava desde lá de Gênesis, capítulo 5, que fala sobre Enoque. Então, ali já começava a ter um projeto, um planejamento em prol da destruição do iníquo, vamos dizer assim, do anticristo. Então, vou repetir mais uma vez, o livro de Enoque, capítulo 2, versículo 1, que é o mesmo que está em Judas, versículo 14 e 15. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar o julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar todas as coisas carnais e todas as coisas pecaminosas e mundanas que foi feita e cometida contra ele. Então, vocês percebem como é interessante esse versículo, tá certo? Como é interessante, isso é importante para a gente poder acompanhar. Vamos ler agora o capítulo 3 do livro de Enoque. Capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Aí nós encerramos e amanhã nós voltamos a falar sobre o capítulo 4. No capítulo 3 de Enoque, versículo 1, diz assim: todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Ele sabe que as luminárias celestes não mudam os seus caminhos, que cada um nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam.
a visão da terra e entende o que deve acontecer desde o princípio até o seu fim. Capítulo 3, versículo 3 agora. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período do seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam. Então, você vê que está falando da natureza e o salmista fala que a natureza ela é obediente àquilo que Deus determinou. A lua não sai do seu prumo, o sol não sai da sua posição. Não é verdade? A terra não sai do seu eixo. Veja como isso é interessante. Então você percebe como é importante nós aprendermos um pouco sobre o livro de Enoque. Então hoje nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Enoque. E eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, me ajude a propagar essa palavra. Não dos livros apócrifos, mas sim da verdadeira palavra que é a palavra de Deus, a Bíblia. Aquele livro canônico, tá certo? Então, que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.